Olá, bom dia, tudo bem com vocês? O meu nome é Michel Mendes, eu sou gerente geral de desenvolvimento da CRIO e hoje eu vou ser o apresentador do webcast Falhas Comuns em Projetos de BPM. Como sempre, eu agradeço a presença e o interesse de todos nesse webcast. Informo também que a apresentação de hoje ela tem uma previsão de duração de 50 minutos, ela é um pouquinho mais longa que a gente faz normalmente, e a gente vai ter no final 5 minutos para perguntas e respostas. Eu lembro também que o vídeo desse webcast ele vai estar disponível no YouTube, no canal da CRIO, até o final do dia de hoje. Então, se alguém tiver algum problema de áudio ou vídeo, por favor, nos informe através do chat, que fica no canto esquerdo da tela. E também, se você tiver algum problema de áudio e vídeo, você vai poder acompanhar essa mesma apresentação no YouTube até o fim de como eu comentei. Vocês podem enviar também perguntas pelo chat ao longo de toda a apresentação. Ao final, eu vou responder essas perguntas. E eu lembro a todos que tem atualizado com a agenda de eventos da CRIO, nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Twitter, no LinkedIn e no Google+. Vocês encontram os links das redes sociais bem na base do site da CRIO, crio.com.br. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece a CRIO Technologies, é uma rápida apresentação. A gente está há 11 anos no mercado trabalhando exclusivamente com a tecnologia de gestão por processo. Essa é a nossa paixão aqui na CRIO. A gente só faz isso já há mais de 10 anos. Então, a gente tem hoje no Brasil aproximadamente um pouco mais de 500 clientes, mais de 300 mil usuários ativos da solução que a gente desenvolveu para a gestão por processos, que é o Orquestra BPM. E essa solução hoje ela tem em torno de mais de 12 milhões de instâncias de processos iniciadas anualmente. Muitos clientes perguntam qual é o principal diferencial da CRIO no mercado, né? E é exatamente o foco em desenvolvimento de tecnologia, que é o principal diferencial da CRIO aqui no mercado brasileiro de BPM. Então a gente fabrica software para deixar os clientes dependentes no uso da solução, né? Não para vender um monte de horas de consultoria depois de implementação. É um produto de fácil implementação, que com os treinamentos os clientes conseguem tranquilamente implementar os seus projetos. Tá? Como eu comentei, a CRIO é fabricante do Orquestra BPM, o Orquestra que foi a primeira solução nacional de gestão por processos, e o principal diferencial realmente do Orquestra é essa questão do foco na tecnologia. A CRIO desenvolve tecnologia, né? A gente desenvolve tecnologia para facilitar o dia a dia dos clientes. A gente não desenvolve tecnologia para gerar depois, como a gente costuma dizer, um caminhão de horas de consultoria para a implementação. Nosso foco é a simplicidade, nosso foco é realmente dar o poder de implementação do produto na mão do cliente. Bom, o nosso tópico de hoje, pessoal, ele não é um tópico muito positivo, né? Porque as falhas elas não são muito positivas, né? Mas as falhas acontecem. Todo mundo que está aqui hoje está acostumado ao projeto, e sabe que essas falhas acontecem no dia a dia. Então, o webcast de hoje ele é uma compilação dos aprendizados que a gente teve nos últimos anos em centenas de projetos no Brasil inteiro, né, junto com alguma referência de literatura também. Então, a gente compilou as melhores práticas e dicas para evitar os erros mais comuns na execução dos projetos de BPM, que envolvem desde o desenho dos processos até a colocação desses processos em produção, que é a automatização. Seja com orquestra ou seja com qualquer outro BPMS de mercado. Uma vez que essas dicas que eu vou passar, elas são genéricas, elas se aplicam a qualquer realidade de software BPMS. Antes de iniciar a apresentação, eu também queria colocar uma reflexão para a gente. Tá? A WSMC, que é a Workflow Management Coalition, anualmente ela premia os melhores projetos de gestão por processo no mundo inteiro. A CRIO, por ter sido escolhida 4 vezes como os melhores projetos de BPM da América Latina, a CRIO sabe exatamente a importância que essa premiação tem, né? Tanto para o mercado consumidor de gestão por processos, quanto para as empresas que estão começando agora a dar os seus primeiros passos, né? Estão dispostas a melhorar as operações ali no dia a dia. Então, assim, pessoal, é vital a gente conhecer casos de sucesso para descobrir os principais benefícios gerados pelas implementações. A gente se inspirar com esses benefícios para evoluir e melhorar sempre. O que eu quero dizer com isso é que a WSMC premia a excelência dos projetos. E eu estava pensando em colocar essa reflexão no início desse webcast, né? Vocês já pensaram que a WSMC começasse a premiar os projetos que falham, ao invés de premiar os projetos que tiveram sucesso?
Né? Será que a gente não aprenderia cada vez mais como não fazer DPM, né? Se focando na falha mais do que no sucesso? Então é por isso que a gente aqui na CRIO coloca uma ênfase tão forte na obtenção dos resultados de negócio, dos prêmios de excelência em DPM. Para incentivar as pessoas a adotar uma mentalidade que, independentemente do tipo de projeto que você está fazendo, você vai ter que pensar sempre em como entregar valor de volta para o negócio, em troca daquele investimento em tecnologia. Então, o webcast de hoje, ele traz exatamente essas reflexões. Né? O BPM falha, de que modo ele falha, e às vezes é mais importante a gente aprender os caminhos da falha do que simplesmente premiar os benefícios. Né? A gente acaba aprendendo mais com as falhas comuns dos projetos de BPM. Parte do conteúdo, pessoal, que vai ser colocado hoje, ele foi também comentado sucintamente no último webcast, que teve o tema BPM como começar. Né? Porque muitos clientes querem começar os projetos de BPM e acabam tendo exatamente essas mesmas falhas. Então, eventualmente, quem participou do último webcast já teve contato com uma parte desse conteúdo que eu vou apresentar hoje. Só que hoje eu vou aprofundar um pouco mais cada um desses itens. E adicionalmente, pessoal, nós já vamos começar a apresentação, tá? Eu incluí ao final da apresentação algumas melhores práticas também em projetos de automatização. Né? Para que também a gente fale de falhas, mas também fale um pouco sobre melhores práticas. Bom, a primeira falha comum que a gente encontra nos projetos de BPM, ela tem alguns sintomas, né? E depois a gente vai ver as causas. O cliente ou o usuário que está trabalhando com BPM, ele acaba acreditando que BPM é só software. Né? Então ele acha que basta eu comprar uma ferramenta de BPM, seja ela qual for, que está tudo resolvido. Né? O sistema vai resolver todos os problemas. Um outro sintoma é a gente achar que a automatização de processos significa automatização do trabalho. Ou seja, eu vou demitir um monte de gente porque agora o sistema de automatização ele vai cuidar dessas tarefas. Né? Então, assim, pessoal, quando eu falo automatização do trabalho, eu estou falando que o que eu faço hoje, eu não vou mais precisar fazer porque um computador vai fazer. Tá? E isso não é verdade em 90% dos projetos de BPM. Né? Os projetos de BPM eles visam que as pessoas continuem trabalhando. A gente não quer substituir as pessoas. A gente quer simplesmente automatizar as tarefas que as pessoas fazem. Né? Então a gente visa que as pessoas continuem trabalhando, mas que continuem trabalhando de uma forma bem mais eficiente, bem mais eficaz. Ela vai ter a automatização do trabalho dela em tarefas muito repetitivas. Né? Ela vai ter a automatização do dia a dia de trabalho dela integrado com outros sistemas, para evitar que ela fique entrando e saindo de diversos sistemas para atualizar um e atualizar o outro. O BPM vai atuar como uma camada de processos em cima, digamos assim, né, sobre esses outros sistemas. Então isso facilita o dia a dia das pessoas de trabalho. Né? E tem um outro caso, pessoal, um sintoma, né, mais grave, que durante o projeto de BPM, o usuário acaba achando que o BPMS, né, vai substituir o RP. Então, isso para alguns pode soar como uma dor no ouvido, né, porque a gente, como fornecedores de BPM, a gente recebe um número gigante de consultas, um número muito grande, através de várias entradas de comunicação, questionando se o BPM que ele está implementando lá pode substituir, eventualmente, o RP. Né? Então, é certo que o RP é uma obrigação para as empresas que têm um porte, mas a gente sabe que os usuários, em geral, não gostam do RP. Tem problemas com o RP, vivem discutindo com o RP. Né? Eles acabam tendo uma vida de amor e ódio lá com o RP. Então, as pessoas sempre estão buscando soluções com o BPM. E, às vezes, o BPM é vendido como uma solução mágica que pode resolver tudo, que ele é mais flexível, né, e que você não vai precisar usar mais o RP. Então, a gente ouve isso muitas vezes. E qual que é a solução disso, pessoal? É gerenciar as expectativas. Gerenciar as expectativas do cliente desde o início do projeto. Deixar claro desde o início que a gente está trabalhando com uma tecnologia nova, com um produto novo, né, e definir essa expectativa, o que o produto vai fazer e o que ele não vai fazer. Né, o que ele vai poder ajudar e o que ele não vai poder ajudar. Por exemplo, a gente não chegar no meio do projeto e ter que ouvir do usuário que, mas eu achei que esse DPMS, com o DPMS ele não ia ter mais que fazer essa atividade. Ou eu tinha entendido que eu não ia mais precisar usar o RP. Né? Esse tinha entendido, quando a gente fala de BPM, que é uma tecnologia nova,
E realmente é uma tecnologia que no Brasil está cada vez aumentando mais o uso, a expectativa do usuário também fica mais alta. Então, para finalizar esse número 1, né, essa falha comum, é fundamental que no início do projeto de BPM haja um nivelamento interno, nem que seja mínimo, para que todo mundo fale a mesma linguagem e se vincule às mesmas expectativas com o resultado daquele projeto que está sendo implementado. Uma segunda falha muito comum é uma situação onde diversas empresas, onde diversas pessoas contribuem para o desenho do processo, dão dicas, ninguém decide. Né? Então a gente chama de equipes, as equipes lá definem como funciona o processo, o ESIS, né, que a gente chama, como o processo funciona hoje, mas as mudanças importantes que têm que ser feitas no processo, elas acabam ficando sem dono. Ninguém decide. Então as pessoas colocam suas referências, a sua opinião, como elas acham que deve dar o processo, mas ao mesmo tempo elas não têm a segurança para segurar que aquela mudança vai realmente ter um impacto maior no processo, porque simplesmente ninguém não tem dono a mudança. Né? Isso a gente acaba vendo também quando gera um fluxo programa de um processo, né? Ele já revisto dezenas de vezes, a gente já está na versão 100 do processo e a gente não conseguiu chegar no modelo final ainda. Né? Parece que aquela modelagem de processo não vai acabar nunca. Né? E o que acontece? Né? Você vai numa reunião de modelagem de processo e simplesmente o dono do processo não foi na reunião. Né? Então, toda reunião sem o dono do processo, ele tem uma coisa nova, aparece uma nova discussão de atividade nova, se volta atrás, se vai à frente, nunca se toma uma decisão final sobre como o processo vai andar. E isso é claramente uma situação onde o dono do processo, quem manda no processo, assim, não está envolvido no projeto ou naquela reunião. Né? Então, a gente aqui na CRIM costuma claramente dar essa orientação. Se você vai fazer uma reunião de análise crítica de processo para tentar melhorar o cliente dentro da empresa e o dono desse processo não está na reunião, é melhor que a reunião nem precise acontecer. Né? Porque alguém dentro daquela reunião vai ter que atuar como dono daquele processo e bater o martelo em algum momento sobre o processo vai ter que funcionar dessa forma. Né? Quando essa pessoa não está presente, as decisões não são tomadas, as decisões mais radicais nunca são aprovadas, então o processo vai nunca tem uma modelação final. Então, identifiquem o dono do processo, quem é o responsável por aquele procedimento. É um processo de compras, vou fazer o gerente de compras, então, para discutir, ele é o dono do processo. Ele é o responsável por aquela execução. Se ele não está na reunião, não tem nem por que discutir o processo, senão as decisões vão ser tomadas. O terceiro ponto é um dos pontos principais do BPM, da metodologia, da forma de implantar um software de BPM, de implantar uma cultura de processo, de gestão do processo na empresa, que é começar pequeno. Tem um caso muito comum, né? O projeto começa como um projeto de BPM, a gente setou bem as expectativas lá dos usuários, sobre os resultados que eles vão ter com o software. Você tem até a participação do dono do processo, só que daqui a pouco o projeto começa a ficar tão longo e tão oneroso que já passaram lá 8 meses, que são tempos comuns de desenvolvimento de software, né? Começa a passar aquela sensação, né? De estar trabalhando com uma tecnologia nova, no sentido de dar mais agilidade para o negócio, mas ao mesmo tempo o projeto se estende muito. As pessoas já perderam aquela energia inicial do projeto de BPM, de promover mudança, de melhorar o dia a dia, de agilizar esse processo de compra que eu comentei. Né? As pessoas começam a perder aquela vontade inicial que sempre tem no projeto. Então a demora de entregar alguma coisa no projeto, um projeto automatizado, essa demora acaba gerando um problema. Né? E tem também o outro lado. Né? Às vezes o processo que foi automatizado ele foi tão simples e tão pouco estratégico que ele fica em segundo plano após a conclusão. Né? Muitos casos que a gente vê nos clientes, assim, que eles querem escolher o primeiro processo para ser automatizado, a gente busca escolher processos que sejam importantes para o negócio, que não sejam processos muito simples, senão o negócio não vai gerar o valor naquela solução, e aí você implementa a BPM, por exemplo, com um processo de reembolso de viagem. É um processo ok, que você pode automatizar,
mas depois acaba o projeto e aquela plataforma de BPM, aquele software que você comprou, ele acaba virando um sistema de reembolso de passagem. Né? Ele perde aquela emoção de melhoria de processo. E como é que a gente resolve isso? Né? A estratégia básica para a gente definir o primeiro processo é exatamente o que está escrito ali, começar pequeno, mas pensar grande. Né? A gente tem que mostrar um resultado rápido, mostrar o quão rápido a gente conseguiu automatizar um processo importante no negócio. Mas não é aquele projeto que vai durar 6 meses também, um projeto que já vai começar a integrar com vários outros softwares. A gente começar realmente pequeno, né? Aprender com esses projetos pequenos e começar a pensar cada vez maior, né? Em processos complexos, em resolver problemas do negócio de uma rápida, mas que não durem ali 10 meses, 8 meses para a gente ter um projeto no ar. Depois a gente também vê, acontece muito na automatização de processos. Isso. Depois que você todo o projeto, escolheu o processo, envolveu o dono, né, fez uma ferramenta, automatizou, né, comprou uma ferramenta, começou a rodar o processo, o usuário começa a usar o processo e começa a esquecer um monte de etapas. Ah, mas faltou uma etapa aqui, mas tem uma atividade aqui que não foi prevista, tem uma aprovação aqui que o pessoal não colocou. O usuário começa a dizer que se soubesse que era assim o sistema, então ele teria explicado de outra forma. Essa frase é muito comum, porque o usuário às vezes não conhece o projeto, ele cria uma imagem do processo, quando ele é entrevistado, né? Ele vai trazer aquela percepção inicial que pode estar errada. Né? Só que agora já é o fim do projeto. Ele já está para ir para a produção. Então aqui o BM trabalha alinhado aos conceitos fundamentais das tecnologias ágeis. São entregas pequenas, entregas parciais e conversões. Né? É um consenso que os projetos de BPM tocados nesse modelo tradicional de gestão de projetos, com especificação toda em fase, depois documenta tudo, depois ir para o software, desenvolver, etc., em fase separado, e aí ao final de 8 meses, não funciona. Então a gente tem que trabalhar, ao invés de trabalhar com a metodologia de gestão de projetos, a gente começa a trabalhar com uma metodologia ágil de desenvolvimento dos projetos de BPM, que vai muito de encontro ao tópico anterior que eu comentei, né? Pensar pequeno, fazer entregas pequenas, parciais, inversões. Né? Então o projeto de BPM, pessoal, ele funciona muito mais com tecnologia ágil. Entregar uma versão inicial pequena, né, do processo e ir melhorando ele através de versionamento ao longo do tempo. Né? Porque BPM também significa aprendizado. Né? Trabalhar com mapeamento de processos também significa que as pessoas vão aprender os processos. Então, eu não conheço o processo hoje. Isso tem em todas as empresas, não é exclusividade de algumas. Entende? Então, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai usando. Então, a partir do pressuposto que as pessoas conseguem descrever todo o seu processo de negócio antes da execução desse processo, isso é uma certeza de ter uma falha. Né? As ferramentas de BPM, elas suportam o versionamento. Não adianta tentar imaginar um projeto gigantesco, um processo perfeito, do início ao fim. Né? Não adianta, tem que trabalhar com versões pequenas, né? Parciais. Então, por exemplo, eu comentei do processo de compra. Né? Quando é que começa e quando é que termina o processo de compra? Né? Eu poderia dizer que começa quando alguém faz um pedido de compra e termina quando o produto é entregue. Né? Outra empresa poderia dizer que o processo de compra ele começa muito antes, a partir da definição de orçamento, por exemplo, de um planejamento estratégico, e ele finaliza 5 anos depois, por exemplo, quando acaba a garantia daquele produto que foi comprado. Então, esse tipo de processo de compra ele é um tipo de processo que trabalha com diversos outros processos integrados. Né? Qual ponto desse processo representa o início e o fim? Né? Então, é a empresa demandante que vai arbitrar qual é o ponto de início e fim. Não existe uma resposta certa. Né? Então, é importante a gente simplificar, não pensar no processo perfeito logo no início. Né? Vamos pensar no processo que é viável, que a gente consegue implantar ele mais rápido, e depois vamos versionando ele. Né? Vamos deixando ele mais inteligente ao longo do tempo. Bom, esse tópico ele, assim, ele já foi um tópico mais polêmico, né? Das empresas às vezes esquecerem assim na hora de implantar os seus projetos de BPM, porque as áreas de negócio acabam desenhando seus processos e automatizando. E muitas vezes chamam a TI só para a reunião final de apresentação do fluxo. Né? Mas o que a gente percebe? Que a falha cada vez é menos comum
porque a maturidade das empresas também está aumentando, né? A TI se achava excluída no processo todo, que tinha essa importância de diminuir, né? E eventualmente até boicotes ao projeto de BPM ocorriam, né? Como foi antes, né, o BPM ele acaba aparecendo dentro da empresa como uma ferramenta que dá poder para as áreas de negócio. As áreas de negócio dentro da empresa são o B do BPM, o líder, a área de qualidade, a área financeira, né? Todas elas querem ter um poder maior sobre os seus projetos. Só que antes esses processos estavam na mão da TI, né? Com as soluções mais modernas de workflow, de BPMS, o B do BPM, né, as áreas de negócio, de business, acabaram tendo um pouco mais de poder para definir as suas próprias soluções, né? Ao mesmo tempo, a área de negócios ela também não consegue entender o fluxograma, muitas vezes, não consegue entender o fluxograma automatizado, o projeto começa a ficar tão complexo que o pessoal começa a pensar que esse projeto está virando um projeto de RP, né? Começa a ter muita integração, tanto TI quanto negócios começam a se sentir prejudicados por estar trabalhando num projeto muito complexo, muito mais do que a sua formação permite, né, operar. Então, pessoal, para resumir, BPM é TI e negócios sempre juntos, né? De uma maneira ou de outra, os projetos de BPM acabam envolvendo pessoas das duas áreas, né? Hoje em dia, as empresas que são melhor organizadas em BPM, elas são empresas que montaram escritórios de processos, muitas vezes com uma ou duas pessoas, né? Montaram uma estrutura de escritório de processos com especialistas de negócio e de TI juntos, né? As empresas que acabam tendo mais sucesso nos projetos de BPM são aquelas que na fase de mapeamento, lá no início, você já coloca alguém de TI junto, um arquiteto de TI. Essa pessoa que conhece a arquitetura de sistema da empresa vai poder contribuir no mapeamento, mas desde o início do projeto, né? Então é isso. Então envolva a TI sempre desde o início, né? Desde o mapeamento dos processos, né? Depois a gente tem uma questão de simplicidade, né? A gente luta muito aqui na CRIO para chegar no nível máximo de simplicidade. A gente acredita que a simplicidade é o mais difícil de conseguir alcançar, né? De fácil é complicado, difícil é simplificar, né? Então, essa questão de simplicidade, ela começa lá na modelagem do processo. Quando eu estou desenhando como é que funciona aquele processo na minha empresa, quando eu estou desenhando isso no software, né? A gente faz a versão 1, a gente faz a versão 2, a gente faz o modelo AGIS, como o processo funciona hoje, né? O modelo to be, que é como o processo deve, melhores práticas, deve funcionar. A gente implementa o processo e no final, só que o processo ficou tão complexo que nem os usuários conseguem entender mais as regras de negócio que eles mesmos criaram, né? E por incrível que pareça, a gente às vezes recebe no atendimento pedidos de suporte dos usuários pedindo para o nosso suporte explicar para eles por que o processo tomou um determinado caminho em alguma etapa, né? Porque eles esquecem que foram eles mesmos que definiram esse processo, né? Então a gente, no momento que você tem que abrir um chamado para entender por que tal situação aconteceu no processo, tem alguma coisa errada. Então, um lema que a gente tem aqui na CRIO muito forte é a simplicidade, né? E até tem uma frase famosa, né, que a simplicidade lá, ela é o último grau de sofisticação, né? Então, fácil é fazer complexo, difícil é a gente fazer simples, né? E aí fica uma dica aqui, se tem uma situação, você está numa situação muito complexa, né, a gente parte do pressuposto que essa questão complexa ainda não foi bem estudada, ela não foi bem pensada, bem criticada, né? Não se gastou muito tempo com ela. É muito fácil numa reunião você chegar e desenhar um processo e ele ficar complexo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Difícil mesmo é a gente parar, refletir, muitas vezes sair, tomar um ar, tomar um café, ou dormir, acordar de novo, voltar no outro dia, repensar, né, aquele processo, pensar numa solução, como é que eu resolvo aquele problema de compras, mas de uma forma mais simples. Né? Os meus clientes compram o produto na loja online e recebem com atraso. Como é que eu torno esse processo de logística da minha empresa mais simples? Né? Para criar soluções aderentes, né, adequadas para o cliente. Né? Então, as soluções mais simples que a gente conhece e que resolvem mais problemas são aquelas soluções que foi gasto mais tempo refletindo sobre elas. Não basta só entender o processo e desenhar ele e automatizar. Né? A gente tem que criticar ele, fazer análise crítica. Por que isso? Por que aquilo? Né? E realmente investir um tempo nisso. Né? Bom, pessoal, envolver
todo mundo em tudo, para evitar o boicote, né? Para trabalhar o medo da mudança de mexer nos processos. Né? Porque muitas vezes, pessoal, o projeto de DPM ele vai mudar a forma como o departamento trabalha. Né? Implementar essas mudanças no processo, mas não envolver aquela área operacional, né, aquela área de negócio, os funcionários simplesmente vão chegar na empresa e vão dizer, pessoal, a partir de amanhã vocês vão trabalhar dessa forma. Né? Esqueçam como é que vocês faziam o processo antes, a partir de amanhã o processo está nesse software aqui, você tem que acessar o software e vai funcionar assim. Então tem um risco muito grande desse grupo, dessa área de negócio, não querer usar o sistema, ou não se sentir disposta para trabalhar nesse novo formato. Então, por isso aqui na FEU a gente trabalha muito com o conceito de sala de guerra, né? Onde você vai fazer um mapeamento do processo, você chama todo mundo que se envolve nesse processo numa sala, tranca a porta, né? Chama uma pizza para todo mundo comer, né? E fica ali dentro daquela sala criticando o processo, envolvendo todo mundo, né? Até chegar num consenso. Né? Traz o diretor da empresa, traz o presidente da empresa, dá uma importância para aquela reunião, mas envolva as pessoas na discussão do processo. Né? Não defina o processo sem envolver essas pessoas. Tá? Quando a gente faz a consultoria de BPM, na verdade a gente atua como facilitador, né? Como intermediador, que vai facilitar o entendimento do processo entre as próprias pessoas que executam o processo. Né? Então, assim, pessoal, envolvam as pessoas sempre. Né? Nós estamos com algumas informações ali no chat sobre problemas no áudio. Tá? Aqui, a princípio, está tudo ok. Eu vou aumentar um pouco o meu áudio. E essa gravação também ela vai estar disponibilizada no canal da CRI no YouTube. E vão poder consultar ela depois perfeitamente. Ok? Vamos lá. Ferramenta correta para o tipo de processo. Né? Então, cada vez menos casos desses estão acontecendo. Né? É muito comum em empresas muito grandes, que o investimento com software, infraestrutura, servidores, ele fica tão grande que até um processo sem valor estratégico acaba sendo caro. Né? E fica com aquela sensação de que não se pagou. Então fica aquele negócio, a gente vai começar com o BPM, é um projeto novo, vai ajudar a nossa empresa, aí vem um monte de fornecedor, você tem que montar um data center novo. Né? Existe um caso até de um evento, 5 anos atrás, em São Paulo, onde uma pessoa reportou que a organização dele, né, tinha investido lá R$ 1 milhão para automatizar o processo de aquisição e emissão de passagem aérea. Né? E eles não estavam conseguindo encontrar uma forma de justificar esse investimento. Né? E de fato não tem como justificar. Então é isso. Né? Cada caso é um caso, vai estar criando uma coisa muito grande e depois não consegue ver o retorno daquele software. Né? Outros casos são aqueles softwares que precisam de tanta consolidação para funcionar, e isso está cheio no Brasil de fornecedor com software de BPM, cheio, que exige muito, tanta customização para funcionar. Então você tem um software de BPM, ele faz aqui, realmente faz aqui em o processo, mas depois ele tem tanta customização, tanta desenvolvimento, que no final até o programador, né, que faz isso em PHP, em Java, em .NET, ele teria terminado antes. Né? Isso é extremamente problemático. Né? Então, quando eu comentei no início do diferencial do orquestra, é porque o fabricante do orquestra é focado em tecnologia, é exatamente isso. Né? A gente vende software, mas você não vai precisar de um monte de horas depois de customização e integração. Ele realmente vai deixar você num nível já bem elevado com a versão que ele digamos assim, de fábrica. Vamos aqui para o próximo tópico, que seria uma recapitulação, e depois a gente ainda tem mais algumas lâminas ali para falar de melhores práticas, tá, pessoal? Recapitulando, então, gerencia a expectativa das pessoas, identifica quem é o dono do processo, né, quem é o gestor, ou, né, o dono ou o decisor do processo. Comece pequeno, pense grande, né, faça entregas parciais e menores. Né, escolha um processo simples na empresa, no que seja estratégico. Né, trabalhe com entregas pequenas, parciais, versionadas. Né, estude as metodologias ágeis, né, isso vai ajudar muito você a desenvolver os projetos de DPM. Trabalhe com essas interações menores, entregas mais rápidas.
sempre procure ser mais simples, né? Procure soluções mais simples para os problemas. Se está muito complexo, provavelmente está errado. Provavelmente tem uma maneira muito mais simples de fazer. A maioria dos cientistas, dos estudiosos do mundo inteiro, eles são conhecidos não por fazerem coisas complexas, mas por resolverem problemas de maneiras muito simples. Né? Então, por fim, envolva todas as pessoas, né? Desde o início do projeto. Né? Faça a sala de guerra, chame as pessoas. Né? E, por último, escolha uma ferramenta correta para cada tipo de processo. Né? Não gaste R$ 1 milhão para tomar parte do processo. Hoje, o mercado tem diversas soluções com valores bem aceitáveis que você pode investir e ter praticamente o mesmo resultado. Né? O que mais aqui, pessoal? Qual que é a equipe que a gente sugere para os projetos de BPM? Digamos assim, qual seria a equipe mais correta assim, para você implantar um projeto de BPM? A gente tem um coordenador do projeto, né, que tem uma visão de todos os projetos de BPM que estão acontecendo, das automatizações. Né? A gente tem dentro da equipe o dono dos processos. A gente tem os participantes-chave dos processos, que são os participantes das áreas de negócio. Né? A gente tem os analistas de processos, que são esses responsáveis por desenhar os fluxos, né, que foram criticados dentro de uma ferramenta de software. A gente tem a equipe de TI, né, vai dar todo o apoio metodológico também, para que as coisas aconteçam dentro da arquitetura de sistema da empresa. E um dos pontos mais importantes é ter o apoio da alta direção. A alta direção tem que entender que esse projeto que está sendo executado, que está envolvendo as equipes, é um projeto que vai melhorar a produtividade da empresa dele, que vai dar informações para essa direção em tempo real de qual processo está mais lento, qual área de negócio está mais rápido ou mais lento, quem trabalha mais, quem trabalha menos. Então, esse projeto de BPM ele tem que sensibilizar a alta direção, porque, na verdade, ela é o grande beneficiário disso aqui, né, desses projetos de BPM. Para poder tomar decisões mais rápido, ter informação mais apurada sobre os processos. Né? Então, é fundamental a gente ter o apoio da alta direção sempre nesses projetos. E eu optei, então, pessoal, por colocar também, incluir, né, algumas melhores práticas, e aí já bem na prática mesmo, né, já na automatização do processo. Já quando a gente já tem alguma coisa desenhada no software e já quer partir para entregar algum resultado para o negócio. Então, eu trouxe aqui uma compilação de melhores práticas na prática mesmo, tá? Para conversar um pouquinho com vocês. Aqui, esse conteúdo ele, digamos, é um pouquinho mais técnico, mas para quem já trabalha com BPM vai ficar mais fácil de entender. Tá? Uma primeira melhor prática que a gente tem é incluir prefixos nas tarefas. Né? Quando a gente coloca o prefixo T01, por exemplo, tarefa 1, né, tarefa 2, T01, T02, a gente facilmente identifica a ordem de chegada da tarefa. Então a gente utiliza muito esse tipo de nomenclatura nos processos aqui que a gente automatiza. Esse item é muito importante, porque a gente pode ter tarefas com nomes iguais. Eu posso ter 3 aprovações de compra, por exemplo, no processo de compra. Né? Então, ou nomes similares também, em momentos totalmente distintos do processo. Então, quando a gente vê um erro numa tarefa, é muito mais objetivo, muito mais rápido eu dizer eu estou com um problema na T02 do que eu dizer eu estou com um problema na tarefa de aprovar a compra. Bom, mas daí até o analista de processo entender qual é a aprovação de compra que está te referindo, você acaba gastando mais tempo. Então, uma das dicas que a gente dá em melhores práticas é depois que desenhar o processo, e como eu comentei, essas duas agora daqui para frente, elas são um pouquinho mais técnicas, mas é importante vocês conhecerem. Uma das melhores práticas é essa. Inclui prefixos nas tarefas, para facilitar que os usuários se reportem. Eu estou com problema na T02, eu estou com problema na T04. Né? Isso ajuda, agiliza a resolução de problemas. Tá? A organização de fluxos em páginas. Tá? É bastante comum a gente trabalhar com processos grandes que têm muitas atividades. Né? Só que quando a gente atinge um certo número de tarefas, o processo ele começa a ficar cada vez mais complexo de ser entendido. A gente acaba demorando muito para navegar no fluxograma para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então a tendência é que a gente tenha até uma certa dificuldade em encontrar uma tarefa dentro do próprio desenho do processo que a gente fez. O que é uma solução para isso, uma melhor prática para isso? A gente fazer, então, a paginação. O desenhador de processos, das principais ferramentas de mercado, aí, elas têm essa função, né, de dividir um processo em páginas. E também existe o elemento link, né,
que ele foi feito para criar uma ligação lógica entre os diferentes pontos do processo, para não ficar aquele monte de flechinhas de ligação de elementos se cruzando umas contra as outras dentro de um fluxo, né? Tipo aquela teia de aranha, né? Aquele processo que você não consegue entender onde começa, onde termina, ele é complexo. Então, uma das dicas que a gente deixa aí é realmente, né? Pagine o processo, não tentem desenhar um processo grande numa página única, né? Isso vai tornar o processo mais incompreensível, né? Então, quando você pagina, você deixa ele mais organizado, fica mais fácil navegar em processos um pouco maiores, quando você pagina o processo. Aqui tem um ponto bem importante também, né, que é a visualização de tarefas pelos usuários. Então, os usuários chegam para trabalhar de manhã na empresa, eles abrem lá o sistema deles de workflow e eles têm uma lista de tarefas para cumprir, como se fosse uma lista de e-mails. Né? No slide que a gente está vendo, a gente vê que o usuário possui 5 tarefas pendentes de um processo de compra. Né? E a forma como a gente vê essas tarefas, agora, como vocês estão vendo, ela não permite uma diferenciação entre uma tarefa e outra. Então a gente tem que, o nosso dever é facilitar para o usuário a visualização de mais detalhes dessas atividades. Então hoje ele chega para trabalhar, tem 5 tarefas de aprovar compras, só que são tarefas iguais. Né? O que a gente sugere? Né? Que você parametrize essa caixa de entrada, né? Por exemplo, com o valor do campo item de compra, que é um campo do formulário lá que ele preencheu no processo eletrônico. Né? Com essa informação a gente começa a poder diferenciar as tarefas. Então, rapidamente, o que eram 5 tarefas de compra, de aprovação de compra, já viram claramente, ele já entende que tem para comprar folha de impressora, folha 4, notebook, monitor. Então, tu ajuda ele também a realizar a tarefa do dia a dia dele, incluindo informações nessa caixa de entrada, para facilitar o dia a dia dele. Né? E também é importante que essas informações elas ficam visíveis no histórico. Né? Então, a informação dessa configuração que a gente fez na caixa de entrada, ela fica visível no histórico, então rapidamente também no histórico, esse usuário ele consegue visualizar rapidamente que processos de compra estão em andamento e qual é o item de compra. Né? Se você não inclui essas informações, acaba ficando 5 tarefas iguais ali para o usuário interagir. E também é importante destacar que essa mudança, né, na caixa de entrada, ela também fica disponível nos relatórios. Né? Isso é importante, porque também rapidamente nos relatórios, né, a gente consegue ver os campos fundamentais ali de cada item de compra, né, e acaba facilitando a vida de quem está trabalhando com esse processo. Bom, vocês devem conhecer bastante aquele formulário à esquerda ali, é um formulário clássico, né? Tem empresas que já têm formulários dos seus processos, né? Os formulários hoje estão em papel, né? E quando a gente começa um projeto de BPM, muitas vezes a gente tem a tendência natural de querer transportar todos esses campos do formulário de papel para o formulário eletrônico do processo. Né? Só que o que acontece, pessoal? Com as mesmas complexidades que tinham naquele formulário à esquerda ali da tela, você acaba passando isso para o processo eletrônico, do lado direito. Então a gente tem que avaliar sempre quais campos realmente vão ser necessários. Né? Que campos realmente vão ser necessários o usuário preencher naquela etapa de aprovação de compra. Será que ele precisa preencher todos os campos? Não precisa simplificar isso? Né? Então a gente também tem como integrar com outros sistemas o formulário, né, a fim de evitar que o usuário tenha que repreencher, tenha que preencher novamente todos os campos de formulário. Então, o que é importante aqui como melhor prática? Avalie os formulários que vocês têm hoje, critique esses formulários. E não tente simplesmente replicar o formulário físico do formulário eletrônico. É exatamente aqui que tem aquela reflexão, né, de melhorar o processo, simplificar. A automatização do processo não é simplesmente eu trazer o formulário físico para o eletrônico, é eu tentar repensar ele, simplificar o fluxo. Né? Uma outra melhor prática também é a questão de quais são as etapas de um projeto de BPM. Né? Então a gente costuma organizar os projetos em etapas e trabalhar com as etapas de mapeamento, modelagem, né, desenvolvimento de customizações, de formulários, até o processo ser colocado em produção. Né? A fase alfa, pessoal, é o primeiro contato dos participantes com o processo. Então, nessa fase, os usuários lá das áreas de negócio eles podem testar o processo. E é nessa fase que muitas correções e melhorias surgem,
É pelo simples fato de ser a primeira vez que o usuário vai executar aquele processo, e ele mesmo, naquela sala fechada com pizza, né, ele mesmo criticou o processo e sugeriu. Então é o primeiro contato daquele usuário com o processo é na fase alfa. E aqui saem muitas melhorias, né, muitas correções. Tá? Depois de feitas todas essas correções de como o processo deve funcionar, a gente passa então para uma fase de teste e de uma fase beta. Né? Então, tanto tudo ok nessa fase alfa, né? Então, lembrando que essas fases alfa, beta e teste é simplesmente uma nomenclatura que a CRI utiliza, né? Cada empresa pode ter a sua própria. Tá? Então, estando tudo ok nessa primeira fase, que os usuários tomam conhecimento do processo, então a gente pode fazer os desenvolvimentos de customizações de formulários, né, eventualmente programar integrações, né, só que se isso já estivesse pronto e fosse necessário mudar algo no processo, então a gente teria um risco grande de mudança e também impactar nas integrações. Então tudo teria que ser retestado. Então por isso que é importante a gente andar nessas fases. Assim. Primeiro, coloca lá o processo para o usuário testar, ver se é aquilo mesmo, corrige, passa para a fase beta, desenvolve algum tipo de customização e integração, que não é obrigatório, muitas vezes, né, a fase beta acaba passando direto, né, na fase de teste. E por fim a gente tem a fase de teste, que é quando você já tem o processo automatizado, né, eventualmente com as customizações e integrações que foram feitas, ele é testado e aprovado pelo cliente. Tá? Então essa é a visão nossa aqui da CRIO, uma das fases fundamentais para um projeto de automatização de processo. E ele é bastante eficaz no projeto. Né? Então a gente considera essa forma de organizar o projeto como uma boa prática. E por fim, pessoal, a gente, para quem é usuário do nosso sistema Orquestra BTMS, a gente tem todo um manual de melhores práticas no site da CRIO, nos manuais de produto. Né? Então quem for usuário aí pode consultar lá o nosso site nos manuais que vai conseguir encontrar as melhores práticas muito mais detalhadas aqui do que eu estou comentando aqui na apresentação. E para finalizar, pessoal, como é que a CRIO pode ajudar vocês? Né? Então a gente possui uma oferta específica para quem está começando, que se chama a oferta Kickstart. Então você começa o seu projeto de BPM pagando um único valor mensal, que inclui tudo, desde o sistema, do software, da parte de escritório de processos, para implantar os processos, e também treinamentos. Né? E o mais importante, é uma oferta que cabe no bolso das empresas. Né? O nosso objetivo aqui é fazer com que as empresas comecem, mesmo que seja muito pequeno, mas comecem a melhorar os processos. Então, se você tiver interesse, a gente pode ajudar, contate a CRIO, que a gente detalha um pouco melhor essa oferta para quem tiver interesse. Nesse momento, pessoal, eu abro para perguntas, tá? Vocês podem inserir as perguntas no chat, que eu vou respondendo agora pelos próximos 5 minutos. Tem uma questão aqui que questiona sobre as fases do projeto que eu comentei agora anteriormente. Se é obrigatório eu ter essas fases pré-definidas. Digamos que não é obrigatório, como eu comentei, é uma melhor prática. Né? Então a gente aqui está repassando o que dos nossos centenas de projetos de BPM, o que funcionou mais e o que não funciona. Né? Então é prática. Alfa, beta e teste, você pode chamar de outros nomes, primeira fase, fase madura e teste, por exemplo, enfim. O importante é que você, depois que começou a mapear os processos, quando você tiver isso já no software, você chama as pessoas, né, para validar aquilo e testa. É depois é que você vai criar as customizações, depois é que você vai colocar em produção. Então, não é que seja obrigatório, mas é uma melhor prática. Tá? Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre aquela questão de TI, negócios. Por que TI tem que estar junto da área de negócios se o software dá tanto poder para as áreas de usuários? Né? O que acontece, pessoal? O processo de negócio ele é uma linguagem comum, né? Que ele permite essa colaboração eficaz entre negócios de TI. Né? Os processos eles acabam quebrando aqueles silos dentro da empresa, aqueles feudos, né? E fazendo
daquele cliente uma organização mais focada no processo, e não aquela coisa que simplesmente eu fiz minha parte no processo, agora lá a área de compras é que cuide disso, né? A minha parte eu fiz. Quando você começa a implantar BPM, você começa a ter uma organização mais focada no processo todo, ponta a ponta, né? E como a tecnologia, o software, ele tem que se adaptar rapidamente às mudanças desses processos, né? E aos novos requisitos de negócio, é importante você ter a TI junto, né? Porque muitas vezes uma automatização do processo ela vai impactar no software que é utilizado na empresa, seja o ERP, seja o CRM, seja, enfim, um software financeiro, né? Então, por isso que é importante ter a TI junto. É ela que conhece essa arquitetura de negócio, né? E o que acaba acontecendo é que muitas vezes as áreas de negócio automatizam, né, os processos. E depois só chama a TI para validar. Aí realmente dá problema. Então, quando a TI entende também que aquele processo de negócio, ela vai conseguir dar manutenção mais fácil nos processos, nas aplicações de negócio, também a TI se sente, digamos assim, seduzida a entender mais sobre aquele projeto. Então, por isso que é importante vincular desde o início. Tá? Essa é a relação. Mas não existe área de negócio separada da área de tecnologia dessa empresa. Né? A vantagem aqui é que uma solução de workflow, de BPMS, ela vai gerar soluções para o negócio mais rápido. Né? Você não precisa desenvolver código para criar uma aplicação de negócio. Você desenha o fluxo e automatiza, né? Dentro dessas melhores práticas que eu comentei. E a partir disso você vai ter uma aplicação para o negócio, né? Sem desenvolvimento de código. Né? Tem uma última pergunta aqui que questiona sobre aquela equipe que eu comentei ali, se aquela equipe é obrigatório ter todas as pessoas, né, naquela equipe. Não, não é obrigatório, é uma sugestão, né? A gente, digamos assim, uma sugestão de melhor prática, né, de ter uma equipe correta, né, de ter o coordenador do projeto, o dono do processo, ter os participantes-chave, analista de processo, equipe de TI, alta direção, todo mundo junto. Né? Eventualmente, mais de uma pessoa pode acabar assumindo mais de uma função, né? Então às vezes o participante-chave do processo, ele é o dono do processo, muitas vezes ele é o gerente de projeto, né? Que trabalha lá com os analistas de processo. Então não seja obrigatório ter aquela equipe que eu comentei ali, mas é desejável, para o processo fluir melhor, desculpa, para o projeto de BPM fluir melhor. Tá? Então, mas muitas vezes uma pessoa assume mais de um papel naquela equipe, isso é muito comum. Tá? Para finalizar, pessoal, a gente está em cima aqui do tempo, tem uma última pergunta que questiona aqui sobre o escritório de processos. Se o escritório de processos da CRIO é uma equipe de analistas que auxiliam no mapeamento e utilização de processos. Exatamente. O serviço que a CRIO comercializa de escritório de processos é exatamente isso. A gente aluga o nosso escritório de processos para os clientes para ajudar eles a colocar os projetos de BPM no ar de uma forma mais rápida. Então, muitas vezes, em 30 dias, 45 dias, você já tem alguma coisa para mostrar lá para o diretor, ó, tu vem em 30 dias eu consegui reduzir metade do papel que a gente usava no processo de compras, por exemplo. E é exatamente isso que a Cris faz. A gente aluga o nosso escritório para que os clientes tenham acesso rápido às melhores práticas. Né, que a gente possa mais rapidamente fazer as coisas acontecerem. Um projeto dele, pessoal, não é para durar um ano, 8 meses, 6 meses. Está falando de projetos curtos aqui. A gente entregar valor para o negócio de 4 meses no máximo. Né? Então é nesse sentido que a gente atua com essa oferta de escritório de processo. Né? Disponibilizando analistas, enfim, sênior, né, e de todos os perfis, enfim, mas que dão para o cliente melhores práticas, ajudam ele a implantar os projetos mais rápido, ou implantar a sua estrutura de escritório de processo também. Isso é engraçado, às vezes os clientes nos contratam, o escritório de processo da CRIO, para que a gente ajude eles a montar o escritório de processo deles, né, de uma forma mais rápida e organizada. Tá? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Lembrando, isso vai estar no YouTube ainda hoje, então a gente vai ver áudio e depois isso vai estar resolvido lá. A gente está com o próximo webcast marcado daqui a duas semanas, a gente vai falar sobre o evento BPM Next, que a gente foi a única empresa brasileira presente nesse evento na Califórnia, agora na semana retrasada. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as novidades, o que vem daqui para frente nessa tecnologia de gestão por processo. Né? A relação do processo com sensores, com a internet das coisas, são
tópicos bem interessantes que a gente vai tratar, então busquem lá nas redes sociais os links de inscrição para esse próximo webcast. Obrigado novamente, uma boa sexta-feira a todos.